dia 4 do nosso programa Leveza em Fluxo, e hoje o nosso tema são as compulsões. Eu não podia deixar de falar sobre as compulsões com essa perspectiva que a gente está tratando aqui no programa, do yoga e do ayurveda, justamente porque eu sou muito procurada por pessoas que já fizeram muitos tratamentos de emagrecimento, muitos tratamentos de reequilíbrio de saúde, mas que não conseguem manter esses tratamentos porque elas se dizem compulsivas, seja compulsão por alimento, seja compulsão por, enfim, por coisas que não são saudáveis, né? Vamos falar assim. Bom, esse tema é um tema delicado e é claro que ele é um tema de saúde multidisciplinar, vamos falar assim, né? Ou seja, ele poderia ser tratado por diferentes profissionais, depende muito do grau da compulsão, depende de muita coisa. Eu vou falar aqui hoje um pouco dessa perspectiva do yoga e do ayurveda e vou relacionar aqui principalmente com a compulsão alimentar, tá? Que é o que eu mais recebo gente aqui. Então, quando a gente fala de compulsão alimentar, lembra que eu falei alguns dias atrás, acho que 1 ou 2 dias atrás, sobre a questão da química do nosso corpo, da velha química do nosso corpo? Bom, as compulsões, elas estão diretamente relacionadas com essa velha química do nosso corpo. Então, a gente cria hábitos, muitas vezes sem perceber. Então, esses hábitos vão sendo criados ao longo da vida. E um hábito que é criado ao longo da vida, em especial se ele tem muitos anos, ele está mais enraizado no nosso corpo. Lembra que eu disse um pouquinho de que é como se o corpo fosse a mente? Ele entra num estado automático, que nem dirigir, e aí, desde que ele aprende isso, ele quer fazer isso, porque ele não precisa mais da reflexão, do pensamento antes de fazer qualquer coisa, ele já faz, está no automático. Então, o que é importante, a primeira ação importante para as compulsões é algo que a gente já começou a fazer aqui, que é trazer para a consciência. Então, quando eu falei para você sobre a velha química do seu corpo, que eu disse assim, ó, novas redes neurais, ou seja, novas conexões, novos caminhos, quando a gente ensina novos hábitos, a gente cria novos caminhos para os nossos neurônios, criando novos caminhos para os nossos neurônios. Quando esses hábitos saudáveis se tornam hábitos, o que a gente vai ter então? A gente vai ter uma nova química. E aí o corpo também vai se acostumar com essa nova química, que é uma química saudável, que é uma química do equilíbrio, do relaxamento, da tranquilidade. Só que isso leva, sim, tempo. Imagine que você tem um hábito de compulsão alimentar que está enraizado na sua vida há anos e anos e anos. Não vai ser em uma semana que você vai deixar de ter esse hábito. Então, o melhor a fazer é sempre buscar o ponto de equilíbrio e a consciência. Traz tudo para a consciência. Aqui no programa Leveza em Fluxo, a gente vai fazer muitas técnicas, né? Muitos exercícios, muitas ações, que é para trazer tudo para a consciência. E por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais consciente você for dos gatilhos, quanto mais consciente você for das ações que te levam, por exemplo, a comer compulsivamente, quanto mais consciente você for da forma como você se alimenta, como você se alimenta, onde você se alimenta, com quem você se alimenta e assim por diante, quanto mais você conhecer o seu próprio corpo, os seus hábitos antigos, menos eles te dominam. Então, a consciência, ela é fundamental para você mudar essa personalidade, que é uma personalidade compulsiva, que gera a química que seu corpo está acostumado, e é por isso que você sente tanta necessidade em continuar comendo, e parece ser tão difícil de mudar esse comportamento, beleza? Isso é uma coisa, mas então agora você já trouxe para a consciência, você já sabe o que está acontecendo, e você já sabe que não é impossível mudar, que sim, é possível, que isso não domina você, que basta você ensinar para o seu corpo a como é que faz um caminho diferente. E isso você está fazendo aqui comigo. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, trouxe para a consciência esses hábitos, não caia no auto-boicote. Vai ter, sim, um ou outro dia, que são aqueles dias de desânimo, que são aqueles dias de vou tocar o pi para isso tudo e vou voltar a fazer o que eu fazia antes, que eu era feliz e não sabia. Isso é mentira.
A gente não é feliz comendo, na verdade, porque não tá na comida a nossa felicidade, não tá na outra pessoa a nossa felicidade, não tá no ambiente externo a nossa felicidade. Uma coisa que eu quero que você já comece a introjetar desde essa primeira semana aqui no Leveza em Fluxo a sua felicidade está em você. As compulsões, no geral, elas estão relacionadas com a falta de alguma coisa. O que te falta? Olha para si mesma como se você fosse uma observadora, como se você fosse outra pessoa. Em qualquer momento do seu dia, em qualquer momento, sabe assim, vai parando e vai começando a se observar como se você fosse outra. Não deixa as emoções dominar essa observadora. Você está se olhando de fora, imagina que você está olhando outra pessoa, e aí você percebe que você está comendo. Quando é isso? Quando isso acontece? Por que esse automático acontece? O que está te faltando? Sei lá, você imagina que você está muito sozinha? Então vamos trabalhar, além da questão do emagrecimento, além da questão de diminuir a compulsão, vamos trabalhar essa ideia de que você é plena, de que você se sente completa e de que um companheiro, uma companheira, uma pessoa para dividir a vida, ela virá naturalmente, mas justamente porque você é completa, porque você não precisa que ninguém te complete. E quando a gente é completa, isso chama a atenção das pessoas. Então vamos trabalhar isso, vamos cuidar disso, vamos construir isso em conjunto. O mesmo tipo de reflexão vale para outras coisas. Então o que te falta? Sei lá, eu me sinto triste. O que tem te deixado triste? Não externamente, internamente. Percebe que a compulsão, ela está muito relacionada com essa ideia de falta. E se você faz terapia nesse momento, talvez seja mais fácil você identificar essa falta, né? E se você não faz terapia nesse momento, olha para si mesma, vai se observando e vai tentando esmiuçar o que é essa falta que te leva a comer, né? Então, se é solidão, se é essa ideia de que olha para si e não se sente segura, né? Se é medo de alguma coisa. E agora é o momento que você está criando o seu novo eu. Você não precisa esconder de si mesma qual é essa falta, porque essa falta vai embora. E eu tenho certeza que se você se jogar aqui no programa Leveza em Fluxo, quando a gente chegar no fim dos 28 dias, você vai ter trabalhado ou vai estar melhor resolvida com essa falta e vai sim construir uma pessoa diferente. Porque o yoga tem muitas ferramentas que contribuem para essa construção. Só que a gente tem que experimentar. E os primeiros dias são os mais difíceis, porque os primeiros dias a gente vai lidar com aquilo que a sociedade ensina a gente a esconder. E a falta, a gente tem vergonha. A sociedade ensina a gente a esconder a falta. Mas eu vou te contar a minha história. Foi libertador o dia que eu comecei a assumir o que faltava. Assumir para mim mesma. Você não vai falar para ninguém. Você vai olhar para si e vai dizer, cara, eu tenho medo, por exemplo, né? Tô dando um exemplo. Eu tenho medo de viver sozinha, eu tenho medo de não ser boa o bastante, eu tenho medo de não ser aceita na sociedade pelas pessoas, mas por que eu tenho esses medos? O que isso tem a ver? E aí, quando a gente essa semana, daqui a pouquinho, vai fazer a desconstrução da velha personalidade, já vai trazendo tudo isso para a consciência, porque você vai colocar toda essa falta lá na desconstrução da velha personalidade. E quando você for construir sua nova personalidade, você se constrói com plenitude, com felicidade, com gratidão, com ilimitada, sabe assim, um ser ilimitado. E aí você vai ensinando o seu cérebro a criar essa nova rede neural e isso vai criar a nova química no seu corpo. Então bora juntas. Eu passei por isso e te convido a mergulhar nesse fluxo, porque sim, é um fluxo que transforma de verdade. E aí a compulsão, ela deixa de existir naturalmente. Então você não brigue com sua compulsão. Você transforme essa compulsão, essa ação, em um ser saudável, em um ser equilibrado. Aqui, a compulsão não é um problema. Aqui, ela tá sendo inclusive sua amiga. Ela tá te dizendo,
Bora resolver isso aqui, que tá aqui dentro e que dói? Não tem problema se você chorar um pouquinho? Daqui a pouco, a gente tá bem. Daqui a pouco, seu corpo tá equilibrado, sua mente tá equilibrada, suas emoções estão restauradas. Vamos juntas todos os dias. E hoje tem respiração Sohan lá para você fazer. A respiração Sohan te conecta com o seu eu mais íntimo. Faça todos os dias, que você vai pouco a pouco, sem esforço e com leveza, descobrindo quem é esse seu eu que está aí, escondidinho, e que é tão pleno, tão maravilhoso, e que agora vai começar a aparecer. Com carinho, Van Gravina.